O futebol é um esporte apaixonante que move multidões e cria uma atmosfera única nos estádios ao redor do mundo. E essa atmosfera é impulsionada principalmente pela torcida, que não só apoia seu time, mas também cria uma sensação de comunidade e união entre as pessoas presentes no estádio. No entanto, em algumas ocasiões, essa paixão pode sair do controle e resultar em tragédias, como foi o caso do desastre de Hillsborough. Nesse vídeo, vamos falar sobre a importância da torcida no estádio e como a paixão pelo futebol pode se transformar em uma situação perigosa e até mesmo fatal. Vamos explorar os eventos que levaram à tragédia de Hillsborough, suas consequências e as lições que podemos aprender com essa história trágica. Afinal, é importante que nunca esqueçamos as vítimas e que trabalhemos para garantir que algo assim nunca aconteça novamente. Em 15 de abril de 1989, ocorreu a tragédia de Hillsborough no estádio Hillsborough, em Sheffield, Inglaterra, durante a semifinal da Taça da Inglaterra entre Liverpool FC e Nottingham Forest. Esse evento foi o maior desastre do futebol inglês e um dos maiores do mundo, resultando na morte de 96 torcedores do Liverpool e deixando 766 feridos. Uma das vítimas faleceu quase um ano depois, enquanto outra, Andrew Devine, que sofreu danos cerebrais e permaneceu em estado vegetativo, faleceu em 27 de julho de 2021, sendo oficialmente a 97ª vítima. As investigações sobre a tragédia revelaram que ela não foi causada por ação violenta por parte dos torcedores. As principais causas foram a superlotação do estádio, seu estado precário de conservação e a falta de medidas adequadas de segurança. A tragédia ocorreu apenas 4 anos após a tragédia de Eissel, que também envolveu o Liverpool FC e resultou em uma punição da UEFA de 6 anos de suspensão para o clube. Nos anos 80, a Inglaterra experimentou o auge do hooliganismo, que frequentemente resultava em invasões de campo e violência antes e depois dos jogos. Um dos incidentes envolvendo os hooligans foi o desastre do estádio Eissel, que aconteceu antes da final da Copa dos Campeões da Europa de 1985, entre Juventus e Liverpool, na Bélgica. Na ocasião, 39 torcedores, a maioria da Juventus, morreram esmagados contra um muro após tumulto iniciado pelos torcedores dos Reds. Como punição, os clubes ingleses foram banidos de competições continentais por 5 anos. O estádio Hillsborough era um dos poucos da Inglaterra considerados adequados para jogos de grande porte e era frequentemente usado para jogos decisivos da Copa da Inglaterra na década de 1980, tendo sediado um total de 5 semifinais. Um acidente anterior ocorreu 8 anos antes, durante uma partida entre Tottenham e Wolverhampton, que deixou um total de 38 feridos. Isso levou o Sheffield Wednesday a modificar o projeto do setor Leppings Lane End, dividindo-o em 3 compartimentos separados. Posteriormente, foram acrescentados mais 2 compartimentos quando o Sheffield Wednesday subiu para a Division 1 em 1984. Como um dos maiores estádios do país, foi escolhido pela Football Association para sediar a semifinal da Copa da Inglaterra de 1989. A partida estava marcada para as 15 horas do dia 15 de abril. Conforme o protocolo para jogos importantes, o estádio foi dividido entre os torcedores rivais, com os do Nottingham Forest sendo direcionados para o setor Spion Cop End, com capacidade para 21.000 pessoas. Enquanto isso, os torcedores do Liverpool foram alocados na Leppings Lane End, com capacidade para 14.600 pessoas, mesmo que estivessem em maior número do que os torcedores do Nottingham Forest. A partida estava marcada para as 15 horas, com os torcedores orientados a chegar 15 minutos antes. No dia do jogo, a mídia recomendou que torcedores sem ingresso não comparecessem, mas mesmo assim alguns chegaram, resultando em congestionamentos na autoestrada M62. Entre 14 horas e 14 horas e 40, houve uma grande concentração de fãs na área externa das entradas com catracas para Leppings Lane End, todos ansiosos para entrar no estádio rapidamente antes do jogo começar. Os torcedores que foram impedidos de entrar acabaram presos na área, pois a multidão atrás deles os impediu de sair. Os torcedores que estavam do lado de fora puderam ouvir os aplausos vindos do estádio quando as equipes entraram em campo,
10 minutos antes do jogo começar. O início não foi adiado, já que alguns torcedores já haviam conseguido entrar. Para facilitar a entrada dos torcedores, um portão lateral foi aberto, porém, com cerca de 5.000 torcedores tentando passar pelas catracas, a polícia decidiu abrir um conjunto de portões que não tinha catracas, para evitar um esmagamento do lado de fora do estádio. Isso resultou em uma onda de adeptos que entraram no estádio através desse conjunto de portões, que levou a um fluxo de milhares de torcedores através de um túnel estreito na parte de trás do campo e para as duas divisões centrais, que já estavam superlotadas. Isso causou uma queda enorme na frente do campo, onde as pessoas estavam sendo pressionadas contra as grades pelo peso da multidão atrás delas. Além disso, as pessoas que entravam no estádio não estavam cientes dos problemas que estavam ocorrendo na parte de cima do muro. Normalmente, a polícia ou comissários de bordo teriam ficado na entrada do túnel para direcionar os torcedores para as divisões ao lado se as divisões centrais tivessem alcançado a capacidade máxima. No entanto, desta vez, eles não o fizeram, por razões que nunca foram completamente explicadas. Durante algum tempo, ninguém além dos afetados percebeu o problema na parte da frente do compartimento. A maioria das pessoas estava concentrada no jogo, que já havia começado. Foi somente às 15h06 que o árbitro Ray Lewis parou o jogo por alguns minutos, depois de receber um aviso da polícia sobre os torcedores que subiam a cerca para escapar do esmagamento. Nesse ponto, um pequeno portão na grade havia sido arrombado, permitindo que alguns fãs escapassem. Outros continuaram a subir durante o cerco, e ainda outros torcedores foram empurrados para perto de outros torcedores no West Stand, diretamente acima da Leppings Lane. Finalmente, o muro cedeu sob a pressão das pessoas. Um ano após os acontecimentos, o governo publicou um relatório oficial que culpava os torcedores do Liverpool e seus supostos abusos de álcool e violência. Por anos, os torcedores do clube protestaram e negaram veementemente o relatório. Em 2009, um segundo relatório elaborado por um painel independente refutou essas conclusões, alegando que o primeiro relatório foi adulterado pelo governo liderado por Margaret Thatcher para desviar a culpa para os torcedores do Liverpool. O Daily Telegraph resumiu que o relatório mais recente desmentiu acerca do primeiro. A polícia pesquisou os registros criminais das vítimas para impugnar sua reputação, que 116 dos 164 relatórios de agentes foram alterados para remover comentários desfavoráveis e que nunca houve provas de que os torcedores do Liverpool estavam sob a influência de bebidas alcoólicas. Em 17 de março de 2015, o comissário de polícia encarregado da segurança no estádio na época da tragédia, David Dukenfield, admitiu que sua decisão de abrir uma entrada durante o jogo foi a causa direta da morte de 96 torcedores. O comandante da polícia foi ilibado pelo Tribunal de Preston em novembro de 2019, após um julgamento de 6 semanas. O júri considerou que David Dukenfield, com 75 anos em 2019, é inocente do crime de negligência grave, depois de a acusação ter alegado responsabilidade pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a tragédia de Hillsborough. Se você aprendeu algo novo hoje, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa história. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e clique no botão de inscrição para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Sua inscrição é essencial para o crescimento do nosso canal. Agradecemos imensamente a todos que assistiram até o final e esperamos continuar contando com o apoio de vocês em nossos próximos vídeos. Até a próxima!